nome é Gilberto Natalini, eu sou médico formado pela querida Escola Paulista de Medicina em 1975, me especializei em gastrocirurgia, fiz residência no Hospital do Servidor Público Estadual, em gastrocirurgia, exerço a minha profissão até os presentes dias e pretendo exercê-la até o final da minha vida, porque eu tenho 3 paixões na vida: minha família, a política e a medicina. São as 3 paixões que eu tenho na vida e que eu cultivo essas paixões de uma maneira assim apaixonada. Eu nasci no Rio de Janeiro em 1952, no bairro da Penha. Fui batizado na igrejinha da Penha, lá em cima, naquela igreja alta. Meu pai é um paulista que foi para o estado do Rio de Janeiro, chamado Seu Urbano, casou com a dona Janete, minha querida mãe, os 2 já são falecidos. Eu tenho mais 2 irmãos, Gilson e Urbaninho. E meu pai, num período da vida dele, foi morar em Campos dos Goytacazes. Foi ser balanceiro da usina São José, em Campos dos Goytacazes. E eu, desde muito pequenininho, desde os 5 anos, que eu dizia para ele, para minha mãe, para o meu avô muito querido, o seu Rafael, que eu queria ser médico. Eu falava no ônibus, quando eu andava nos ônibus com meu avô, com meu pai, eu puxava as pessoas, eu vou ser médico, eu vou ser médico. 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu já falava, sempre quis ser médico. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu deixei meu pai e minha mãe lá na usina São José, lá em Campos dos Goytacazes, e vim morar com meu avô em São Paulo, fiz cursinho objetivo, junto com o 3º colegial, no Instituto de Educação Conde José Vicente de Azevedo, aqui na Saúde. Fiz os 2 cursos juntos, com 17 anos, e prestei vestibular, na época era o C100. Prestei vestibular e passei no 1º ano na Escola Paulista de Medicina. Tomei um susto, porque a Escola Paulista de Medicina, na época, já era um monstro sagrado do ensino médico no Brasil. E eu consegui, um moleque, um garoto com 17 anos, vindo do interior do estado do Rio, com todas as deficiências de educação que o ensino público naquela época, naquele local, tinha, prestar concurso, fazer o cursinho, fazer o 3º ano colegial e entrar na Escola Paulista de Medicina no ano de 1970. Foi uma alegria para a minha família, para os meus pais, para toda a família. Um filho de operário, minha classe tinha 120 alunos, se tivesse uma dúzia de filhos de operários na nossa turma, eram muitos. Os outros eram um pessoal mais de classe média e tal. Então, foi uma coisa para mim, um fenômeno que me empolgou bastante, eu fazer aquilo que eu queria fazer na minha vida desde criancinha, que era o curso médico. Entrei na Escola Paulista de maneira apaixonada, sempre gostei muito de política, desde criancinha, sempre participei, sempre li muito, acompanhava os jornais e tal, sempre fui uma pessoa que gostei da participação social, desde os meus 12 anos de idade que eu comecei a atividade, além de estudante, uma atividade de militância social e política, desde os 12 anos de idade, ainda lá no interior do estado do Rio. Quando eu entrei na Escola Paulista, eu era praticamente um estrangeiro em São Paulo, né? A gente tinha Banzo, tinha Solidão, a cidade de São Paulo muito grande, muito assim, gigantesca, a gente ficava amedrontado com a cidade, mas eu consegui na escola encontrar uma família. Entre os meus colegas da minha turma, entre colegas de outras turmas, veteranos ou depois calouros, e com os professores. Fiz grandes amigos aqui, grandes convivências, independente do debate ideológico que nós travávamos. Por exemplo, o professor José Carlos Prates, para mim um dos maiores mestres da medicina que eu já conheci, na época ele era professor de anatomia, e ele foi alçado ao cargo de diretor da escola. E ele era um homem muito muito apaziguador, e era um homem que compunha
como diretor da escola com o governo federal, que na época era um governo dos generais, dos militares, era uma ditadura, né? E nós formamos um grupo aqui de oposição, de estudantes, de oposição ao governo federal. Então a gente tinha embates dentro da escola e, claro, o professor Prates era um dos alvos do nosso embate. Eu vou confessar para vocês, um dos mestres mais queridos, uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, como ser humano, como professor, é o Prates, o professor Prates. Então, aquela divergência ideológica daquela época, nós fomos entrando no entendimento e nós fomos amadurecendo para ver que a nossa vida é muito maior do que uma disputa política, uma disputa ideológica qualquer. Aprendi isso na Escola Paulista de Medicina. Na nossa luta aqui, dentro da escola, nós enfrentamos, à época o governo era muito duro, nós enfrentamos várias vezes a mão dura do governo, né? Eu fui preso várias vezes aqui na época do regime militar como estudante da escola. Uma das vezes, em 1972, eu estive na mão do coronel Ustra durante 2 meses aproximadamente. Eu e mais uma turma de alunos aqui, o Paulo Horta, o Walter Nascimento, o Caldas, o Zé Teles, olha, uma turma, o Zezito, De Santos, uma turma, fomos em 11, depois ficamos em 3, fomos muito torturados lá. E aí eu tive, da parte da escola, dos professores da escola, Oswaldo Ramos, professor Milton, professor Sporques, professor Duílio, professor Mansur, da propedêutica, da cadeira de propedêutica, um dos atos mais generosos que eu conheci na minha vida. Nós 3 ficamos lá e a escola era muito dura para punir quem faltava nas aulas, reprovava mesmo, não tinha essa conversa, não tinha moleza. Nós ficamos quase 60 dias lá. Quando nós saímos de lá, já estava no final do ano, eu falei, perdemos o ano, nós estávamos no 3º ano da escola. Os professores nos chamaram numa sala, eu me lembro até hoje, nós 3, eu e os outros 2, e falaram assim para nós, eu não lembro quem foi o porta-voz, mas foi um deles. Vocês são os loucos, nós não concordamos com o que vocês fazem, vocês são muito arrojados, muito amalucados, nós não concordamos com isso, isso não é certo, mas nós somos liberais e democratas e nós respeitamos o direito de vocês agirem e fazerem aquilo que vocês pensam. Essa foi a palavra dos professores. Nos deram uma lista de matérias, presta atenção, gente, uma lista grande de matérias, eram uns 60 itens. Estudem isso aqui e dia tal venham aí para fazer segunda época. Nós viemos, estudamos, nos matamos de estudar, decoramos aquilo tudo, aqueles livros enormes de propedêutica médica, enfim. Viemos aí, fizemos a prova, que foi dura, uma prova dura, era uma prova escrita e uma prova com o paciente, lá na enfermaria, na enfermaria grande lá de clínica médica. Passaram a gente de ano. Como é que eu vou esquecer isso? Como é que eu posso esquecer a cesta de comida que nós recebemos no DOI-CODE, sendo torturados lá pelos homens do governo, pelo coronel Ustra, a turma dele, a cesta enorme de alimentos que os alunos da Escola Paulista de Medicina, os nossos colegas, fizeram uma vaquinha, arrecadaram dinheiro, compraram aquilo e mandaram para nós. Está certo que os agentes do DOI-CODE pegaram a metade do que eles mandaram para eles, e roubaram a nossa comida, mas metade da cesta chegou para nós. E nós distribuímos aquilo com todos os presos políticos que estavam ali, eram 6 celas, nós tivemos a pachorra de fazer questão e dizer, ó, isso aqui foi uma solidariedade humana que os alunos, nossos colegas da Escola Paulista de Medicina tiveram conosco. Então, grandes lutas, grandes embates políticos na época e grandes amigos que eu tive nessa escola. E nós éramos alunos que, embora tivéssemos essa militância toda na política, nós éramos muito CDF, muito. Nós fazíamos questão de passar sempre sem exame, estudávamos muito para dar exemplo de que era possível fazer a
a militância, né, o ativismo, mas ser bom aluno, conhecer medicina. Tanto é que a gente passava, esse grupo, eram umas 20, 25 pessoas, sempre passava sem exame. A gente passava sem exame porque estudava muito, ia acumulando nota e ficava livre do exame, porque era um compromisso nosso estudar. Eu aprendi muita medicina, me ensinaram muita medicina. Eu me lembro, fui monitor do professor Ribeiro do Vale, de farmacologia, Leal Prado, lembro do professor Carline, na ciência, a professora Catarina. Eu me lembro dessa gente toda nas cadeiras básicas. Nas cadeiras clínicas, eu já falei do professor Prates, o professor Ricardo Smith, o professor Sasso, que era da histologia, né? Mesmo o Jorge Michalani, que era um homem bastante conservador, a gente conseguiu travar uma amizade. Depois ele já velhinho, sempre que via abraçava, a gente se gostava como pessoa, né? E depois no internato também teve pessoas que nos ensinaram, todos muito dedicados. Emil Burian, Chible, foi professor de gastro nosso, Emil Burian de vascular, Chible. A psiquiatria, tive aula com Darcy de Mendonça Uchoa, né? O professor Levi, que está vivo até agora, tem 103 anos. Ou seja, ficou na minha vida uma parte do que eu sou, eu devo aqui, na Escola Paulista de Medicina. Inclusive na formação da minha personalidade. Se hoje eu sou uma pessoa que dedico a minha vida, como sempre dediquei, ao meu semelhante, em primeiro lugar, a Escola Paulista tem muito a ver com isso. Me ensinou isso. Eu aprendi aqui, com os meus colegas, com os funcionários e com os professores da Escola Paulista de Medicina. Desde o professor doutor, o titular da cadeira, até o professor que estava começando lá, o monitor que estava começando. É muito carinho, é muito afeto que a gente tem, e eu acho que esse amor que eu tenho pela escola, todos os alunos e ex-alunos têm. Todo mundo guarda uma lembrança boa da Escola Paulista de Medicina. Ensinou muito a ciência, muita pesquisa. Eu pesquisei com o professor Ribeiro do Vale naquela farmacologia, eu fui monitor dele. Depois fui monitor da cadeira de patologia clínica, professor Saad, que também era um chefe maravilhoso, patologia clínica. Enfim, cheguei à formação. Muita gente pergunta para mim, Nataline, você é médico e você foi caminhar para a área política, né? E é verdade isso mesmo, porque eu sempre fiz as duas coisas, a medicina como profissão, tratar o doente bem, tratar o doente de maneira humana, procurar resolver, diminuir a dor da pessoa, sempre que possível salvar a vida da pessoa, eu aprendi aqui. E aprendi também que é importante a gente ter um mundo melhor para os outros. E aprendi que na medicina, como cirurgião, eu posso ajudar um a um. Eu operei 17 mil seres humanos, continuo operando. Mas eu opero de um a um, não consigo operar 3 pacientes de uma vez só. E na política de saúde, se a gente acertar, a gente pode melhorar a vida de milhões, de uma vez só, com um acerto, uma lei, né, uma luta que a gente faz que conquiste alguma coisa. Conquistou uma unidade básica de saúde, por exemplo, na periferia. Quantas mil pessoas você não ajuda com aquele equipamento de saúde que está ali? Conquistou um medicamento de alto custo dentro do Sistema Único de Saúde. Quantos milhares de pessoas não vão ser ajudados com aquele medicamento que a política pública conseguiu? Então, eu entendi isso desde muito cedo. Então, na escola, eu era um bom estudante de medicina, mas também eu era um ativista político que lutava por essas causas. Lutava pela liberdade, pela uma medicina humana, um sistema de saúde digno, justo, que atendesse bem a população. Isso eu faço até hoje. Até hoje eu faço isso, sem parar. E faço também a medicina do 1 a 1, vamos dizer assim, da consulta. Houve um episódio na nossa vida que eu queria deixar registrado aqui, que eu acho de uma relevância grande. Quando nós estávamos no DOI-CODE, presos, tinha um operário do bairro do Cangaíba, em São Paulo, chamado João Chile.
Ele um dia apontou o dedo para a minha cara, para a cara do Walter Nascimento e do Paulo Horta e falou: vocês hoje são idealistas, vocês ficam pregando. Quando vocês se formarem, vocês vão montar um consultório na Avenida Paulista, vão se encher de dinheiro e o povo que se lixe. Ele falou isso para nós, dentro da cela, a gente sendo apanhando e ainda levamos aquilo na cara. Eu falei: rapaz, você não sabe o que você está falando, me dá seu endereço. Ele me passou o endereço num pedacinho de papel, de cigarro. Eu botei na barra da calça. Daí um tempo eu saí para um lado, tive alta lá e ele teve alta para o outro lado. E eu fiquei na Escola Paulista de 1972 até a nossa formação, em 75, juntando um grupo de colegas para desmentir o João Chile. E quando eu formei em dezembro de 75, em janeiro de 76 eu bati na casa do João Chile com mais 12 pessoas. Médicos recém-formados como eu, e estudantes de medicina da Escola Paulista que fomos lá, batemos na porta dele, ele abriu a porta, tomou aquele susto e eu falei: a burguesia está aqui, cadê o povo para ser atendido? Ele falou: meu Deus do céu, você veio aqui. Eu falei: está aqui, ó, todo mundo veio para cá, para o Cangaíba atender seu povo. Você falou que a gente ia ficar rico na Avenida Paulista? Entramos lá em janeiro de 76. Todos nós. Muitos ficaram muitos anos, fizemos um trabalho de voluntariado médico. Eu, o Francé e o Nassime, estamos lá até hoje. Todo sábado nós vamos lá atender de graça na Igreja Bom Jesus do Cangaíba para desmentir o João Chile, que fez aquele desafio em 1972. E muita gente da escola também foi depois para lá. Lá foi, quando eu fui, nós levamos o Walter Feldman, o Dr. Francé, Henrique Francé foi junto com a gente, o Lila foi junto com a gente. Olha, uma turma, o Zé Eduardo, o Nassime, desde o começo estava lá, a Regininha, que fez moléstia sexual, hoje é diretora do Hospital 9 de Julho, o Júlio César, que faleceu há algum tempo atrás, o Daniel Klotzel, olha só, o Chiquinho, um pessoal que abraçou aquele povo pobre com carinho, deu o atendimento que o povo merece, ouvia, procurava resolver, tudo voluntariamente. Esse voluntariado médico está lá na Igreja Boa, na Avenida Cangaíba, à altura do 2400. Quem quiser conhecer num sábado, vai lá. Isso é coisa que a Escola Paulista de Medicina ensinou para nós. Ensinou para nós. Querer bem, gostar de gente. O nosso lema é esse. Quem quer ser um bom médico tem que gostar de gente. A gente aprendeu isso aqui na escola. No Hospital São Paulo, vendo os pacientes, com a turma da SPDM, que é uma instituição extremamente importante para o desenvolvimento da escola, do ensino, da pesquisa, da assistência. Todo mundo reconhece isso, não é? Então, eu digo para vocês, depois que eu saí da escola, eu fiz residência e passei no Hospital do Servidor. Eu queria fazer cirurgia. Passei no Hospital do Servidor. Fiz 2 anos de gastrocirurgia e fui para o trabalho de campo. Trabalhei em vários hospitais de São Paulo, operei no Cristo Rei, operei em hospitais da Zona Sul da cidade, operei no Santa Rita e continuo operando. Prestei concurso em 88, passei na prefeitura e sou médico cirurgião da Prefeitura Municipal de São Paulo desde 88. Fui o primeiro cirurgião do Hospital do Campo Limpo. Está lá o hospital. Inauguramos o Hospital do Campo Limpo e depois chegou mais gente, ficou um hospital grande e eu tenho muito orgulho de ser médico concursado e ter operado muita gente, casos graves, casos grandes, lá naquele 9º andar do Hospital do Campo Limpo, não é? Levando o conhecimento que eu aprendi na escola. A partir daí comecei a ter relacionamento com outros grupos de medicina, o pessoal do Hospital das Clínicas, a própria Santa Casa. Meu primeiro emprego, eu tive a carteira assinada pela irmã Josefina no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Meu primeiro emprego como médico, 1977, depois que eu saí da residência. E lá eu fui o primeiro médico do primeiro posto de saúde que as irmãs montaram fora do Hospital Santa Marcelina,
na comunidade da Vila Carmozina. Nós fizemos o posto de saúde em mutirão popular. O povo que construiu, as irmãs tinham um terreno e fizeram o posto de saúde. E eu fui o primeiro médico daquele posto de saúde. Foi o primeiro embriãozinho, em 77, do hoje consagrado Programa de Saúde da Família. Porque foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Hoje tem 42 mil, ou mais de 42 mil equipes de PSF no Brasil. Eu tive a honra de ter lá naquele postinho da Vila Carmozina uma equipe que era eu, o médico, tinha uma enfermeira, que era uma irmã, a irmã Arcinda, a dona Bela, que era auxiliar de enfermagem, e os agentes comunitários de saúde eram voluntários. A gente visitava as pessoas nas casas, levava medicação, tinha grupos de hipertensão, 77. Então, a gente foi tocando, fui diretor do Sindicato dos Médicos, 3 gestões, fui membro da Associação Paulista de Medicina, e em seguida, em 97, eu fui secretário de saúde do município de Diadema, aqui do lado. E aí, a partir dali eu fui eleito pelo secretário de saúde do país, presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde do Brasil. Foi ali que a gente abraçou o SUS, foi ali que a gente começou a municipalização da saúde, e foi ali que nós aprovamos a emenda 29, que garantiu a vinculação de verbas da saúde, que na verdade salvaram o Sistema Único de Saúde. Foi a partir daquele trabalho nosso. Eu tive a honra de integrar no Brasil o chamado Partido Sanitário Brasileiro, que era um grupo enorme de sanitaristas, um grupo enorme de profissionais da saúde, incontáveis pessoas, de um valor extraordinário, que eu me lembro do Carlos Gentili de Mello, me lembro dele, né? E outros, muitos outros, aqui da nossa Escola Paulista tinha o professor Walter Lezer, que era da medicina preventiva, o professor Baruzzi, né? Enfim, nós ajudamos a construir, a partir desse trabalho todo, dessa luta toda, com todas essas pessoas, a construir o sistema público de saúde brasileiro e que está aí para atender o povo até hoje. Eu disse aqui no começo que tinha 3 paixões na vida, né? Eu falei que uma das paixões era a medicina. Falei bastante da medicina. E disse que a outra paixão da minha vida era a família. Então, sem família a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu preciso dizer aqui da minha família, já disse do meu pai e da minha mãe, seu Urbano e dona Janete, meus 2 irmãos, que eu tenho, queridos, né? E eu casei muito tarde, eu casei com 35 anos. Quer dizer, eu era um grande boêmio, né? Gostava de cantar, serestas da vida, gostava de beber com os amigos, né? Claro, sempre dentro dos conformes, né? Nunca sei exagerando. Ainda gosto, mas com 35 anos eu conheci Elisete, né? Minha atual e única esposa. Casei com Elisete e eu tive 2 filhos, a Marina, que tem 32 anos, que é advogada, e o Rafael, que tem 31 anos, que é gestor ambiental. Esse é meu núcleo familiar de casa. A minha sogra também mora comigo, a dona Vicência tem 95 anos. Lê um livro assim, numa semana ela devora um livro. Eu nunca vi uma portuguesa com a cabeça tão boa como dona Vicência. E eu vou dizer aqui com todo carinho, com todo respeito a todo mundo, sem a família nós não somos nada, né? A gente se perde. Então, a minha família, o casamento que eu tive, nunca mais fui boêmio, né? Virei um homem caseiro, né? Sou uma pessoa que faço tudo para o bem-estar da minha família e também da família mais ampliada. Tem meus tios, irmãos dos meus pais, meus primos, e também tem os irmãos da minha mãe, né? E os primos também da parte de mãe. Quer dizer, a gente tem uma família de um lado e de outro, sempre uma família muito querida e muito unida. E lá em casa, né, meus 2 filhos, o casal, Rafael e Marina, eles não conseguiram, eu queria que eles seguissem a medicina, mas eles tinham um problema com o sangue, tinham um problema com... eles não conseguiam. Então, ela foi ser advogada, hoje ela trabalha
passou num concurso, é uma funcionária concursada da Justiça, e ele fez gestão ambiental e ele trabalha com eventos sustentáveis, essas coisas assim. E eu tenho uma satisfação muito grande de dizer, são 33 anos de casado, com essa família, com o restante da família, tem um carinho enorme pela família. E, por consequência, tenho, graças a Deus, um número imenso de amigos. Muitos amigos eu tenho em São Paulo, fora de São Paulo também. E os amigos são uma família ampliada, não é? Então a gente vai envelhecendo na vida, vai amadurecendo e vai colecionando pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. É assim que eu vejo o mundo. Então eu não me relaciono com as pessoas pelo credo religioso delas, pela cor da pele delas, pela procedência de raça delas, de países, né? Pelo nível de cultura que ela tem. Não é esse meu parâmetro, né? Ou mesmo pela posição política. Eu tenho a minha posição política, né? Eu tenho o meu andamento, mas eu consigo conviver com as pessoas. Eu divido o mundo hoje em quem gosta de gente e quem não gosta de gente. Esse é o meu divisor de água do mundo. Quem gosta de gente, eu gosto. Quem não gosta de gente, eu não desgosto, mas eu procuro influenciar para que ele transforme numa pessoa que goste de gente. Porque a humanidade, o ser humano, ele precisa ajudar a construir um ambiente de vida melhor. É uma necessidade. É isso que é a gasolina da minha vida. É o combustível da minha vida, é melhorar a vida do meu semelhante. É para isso que eu vivo, é para isso que eu sempre trabalhei, sempre vivi. Eu descobri que a medicina, isoladamente, a prática médica, isoladamente, ela faz muito pelas pessoas. Muito, muito. É uma profissão que, se eu viesse numa outra encarnação, eu ia escolher de novo ser médico. Mas eu descobri também que a medicina sozinha, o medicamento, a intervenção cirúrgica, o exame, né, o tratamento médico sozinho é pouco. Por quê? Porque a pessoa vive dentro de um ambiente, vive num meio ambiente, numa sociedade e num meio ambiente físico. E descobrindo isso, eu descobri que era necessário agir individualmente na medicina, mas era necessário agir coletivamente na sociedade humana e no meio ambiente onde essa sociedade humana está incluída. Como diz o Papa Francisco, na nossa casa comum, que é o planetinha Terra. Daí, faz muitos e muitos anos, quando eu comecei a enxergar essas coisas, que eu abracei a causa do ambientalismo. Então, hoje eu sou um médico e um político ambientalista. Milito na medicina, milito na saúde pública, milito na cirurgia, mas também tenho uma militância, um ativismo grande na área ambiental. Eu sou vereador de São Paulo, fui eleito em 2001 como vereador, tenho 5 mandatos na Câmara Municipal, sou do Partido Verde, vocês estão vendo a cor da minha gravata, né? Não é à toa, né? Sou corintiano que usa gravata verde, sou do Partido Verde, tá certo? E trabalho na cidade de São Paulo pelas causas ambientais. São 2 frentes de trabalho. Uma é a saúde humana, a saúde pública, né? Um sistema de saúde mais digno, mais decente, tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde. Não só os médicos, que são os meus colegas, mas toda a equipe que forma esse grande exército que a gente chama Partido do Jaleco Branco, que são os profissionais de saúde. Então, eu tenho essa atuação e, por outro lado, do mesmo jeito, com a mesma força, eu tenho uma atuação na área ambiental. Trabalho muito para construir uma cidade de São Paulo mais sustentável, com mais verde, com mais parques, limpando as suas águas, diminuindo a poluição do seu ar. O ar de São Paulo é um ar muito poluído. A gente trabalha nesse sentido. Por quê? Porque isso significa mais qualidade de vida para quem mora nessa cidade.
E é dessa maneira que a gente enxerga. Aí vocês podem me perguntar, Nataline, você tem 54 anos, começou com 12 anos de ativismo social e político, e também ativismo depois médico. 54 anos, vai fazer 55 anos no final do ano que eu estou nessa batalha, nessa peleja. Vale a pena isso? Né? Envelhecer fazendo isso? E eu respondo com toda certeza, com toda tranquilidade, vale a pena. A maior felicidade de um homem ou de uma mulher é tornar o seu semelhante mais feliz. Se você consegue melhorar a vida do outro, você automaticamente bebe da felicidade do outro. Então, uma das coisas que eu mais adoro na minha vida é sair da minha casa num sábado de manhã, andar 42 quilômetros e ir naquela igreja do Cangaíba atender 30, 35 pessoas voluntariamente, sem receber nada. Uma segurada de mão que um paciente me dá e um muito obrigado que um paciente daquele me faça, vale mais do que o dinheiro que eu possa ganhar a vida inteira com salário. Por quê? Porque aquilo me traz muita felicidade. E eu quero dizer para quem está me assistindo, eu quero agradecer a SPDM pela oportunidade de dar esse depoimento aqui. Quero agradecer ao meu amigo querido professor Laranjeira, um homem de uma respeitabilidade enorme que preside a SPDM. Toda a sua diretoria da SPDM, nossos amigos da SPDM, né? O Dr. Nassimi, que é meu amigo particular e meu companheiro de ambulatório voluntário do Cangaíba, um irmão que eu adquiri aqui no dia a dia dessa vida, dentro da Escola Paulista e fora da Escola Paulista. Eu agradeço a oportunidade, né? Vou continuar trabalhando. Essa causa que eu abracei é uma causa que eu quero fazer até o último minuto da minha vida, porque isso me dá felicidade, isso alimenta a minha alma. Eu acho que todas as pessoas que têm como alimento de alma fazer o bem para o seu próximo, é uma pessoa que passa pela vida com felicidade. Embora tenha tombos, tenha pancadas, tenha empurrões, isso faz parte da luta, da peleja da vida. Mas o saldo geral é um saldo positivo, é um saldo de felicidade, é um saldo de missão cumprida. Missão cumprida. Não é uma questão religiosa, uma questão de credo, é uma questão de maneira de ver o mundo. Né? Nós estamos aqui para quê? Para viver, sobreviver e conviver. Quanto melhor a gente conviver, melhor será a nossa vida. Muito obrigado.